A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus pela oportunidade de continuarmos o estudo do livro de Gênesis, tendo o projeto Toda a Escritura. Hoje nós iremos ver o capítulo 50 de Gênesis, o último capítulo do livro de Gênesis. E a nossa pretensão, dentro do estudo de hoje, é não apenas abordar o último capítulo do livro de Gênesis, capítulo 50, que nós vamos abordar com o tema luto e esperança. Mas além de vermos também o último capítulo, nós abordarmos as grandes doutrinas da Bíblia que começam a aparecer em Gênesis. Gênesis é o berço das grandes doutrinas da Bíblia. Todas as grandes doutrinas da Bíblia estão fundamentadas na revelação que nós recebemos no livro de Gênesis. Capítulo 49, José estava presente quando seu pai havia acabado de falecer. E no capítulo 50 diz assim: então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Aqui a gente observa José chorando mais uma vez e nós temos que considerar a questão do luto. Eu lembro que há algum tempo, até quando eu era jovem, dizia-se em várias igrejas que crente não podia tirar luto, não podia ficar de luto, não podia cumprir luto. Porque crente tem esperança, não pode fazer essas coisas. Isso não é verdade. O luto faz parte da existência humana, ele é inerente à condição humana. Você ter condição de lidar com o pesar, de lidar com a dor durante certo tempo, isto é humano. Deus nos fez assim. Tanto é que na Bíblia as pessoas até manifestam o luto e a tristeza de uma maneira bem visível, rasgando as roupas, choram, jogam cinza, etc. O luto ele tem que ser adotado, a pessoa tem que respeitar a sua própria estrutura. Dar um tempo a si mesmo para sofrer a perda e dar lugar à expressão de amor que ela sentia pela pessoa que partiu. E no versículo 2 diz assim: ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. O que é que acontecia aqui na questão de embalsamar? A técnica de embalsamar o corpo de um falecido foi uma técnica que os egípcios desenvolveram há mais de 4.000 anos. É fantástico que ainda hoje nós temos as múmias que eles se embalsamavam preservadas. Se você vai a alguns museus, grandes museus, como, por exemplo, o Museu da Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro, o Fine Arts aqui de Boston, ou mesmo nos grandes museus da Europa, você encontra múmias, várias delas com dentes ainda, que dá até para se extrair o DNA. Os médicos egípcios tinham uma técnica de extrair as vísceras e colocavam o corpo de molho, depois injetavam algumas substâncias que nós até hoje não sabemos o que eram. Hoje nós não sabemos como mumificar uma pessoa como os egípcios faziam. E aí, esse procedimento foi adotado para Israel, para Jacó. Ele foi mumificado, até para poder preservar o corpo para a viagem até Canaã, para cumprir a promessa que ele pediu que seus filhos fizessem. No versículo 3 diz assim: gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpriam os dias de embalsamamento. E os egípcios choraram 70 dias. Ou seja, houve um luto decretado por causa da morte de Jacó. Quem era Jacó para os egípcios? Era ninguém. Exceto que Jacó era o pai de José. Opa, aí muda tudo. Por causa do prestígio de José, por causa do apreço que eles tinham por José, eles fizeram todo esse cerimonial para atender a Jacó. E veja o que mais que fez. Diz a partir do versículo 4, que passado alguns dias, José mandou um recado para Faraó. Ele não quis ir pessoalmente, mas ele pediu que fossem até a presença de Faraó e dissessem assim: olha, eu queria permissão para ir sepultar meu pai, porque eu jurei a ele isso, eu prometi a ele isso. José não foi pessoalmente à presença de Faraó. E por que não? Possivelmente porque ele tinha tido contato com o morto. Então, para poder preservar
respeito à pessoa de Faraó, ele não foi pessoalmente, ele estava de luto. E aí Faraó autorizou, disse para ele ir. E aí quando foram, olha o cortejo impressionante que foi, a partir do versículo 7. José subiu para sepultar seu pai e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da casa e todos os principais da terra do Egito. Então, um monte de autoridade egípcia no cortejo. E diz que no versículo 8, que seguiram nesse cortejo também José e sua família inteira, sua casa, os irmãos, e deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado, e naturalmente as mães das crianças. Por que eles deixaram as crianças e o gado? As crianças talvez para evitar ter que fazer aquela viagem, mas não foi só por isso. Foi como uma garantia, um penhor de que eles iriam voltar. Deixaram lá os seus pertences, o gado inteiro, os rebanhos e as crianças, dando assim uma garantia de que eles iriam voltar. Aí no versículo 10 diz que quando eles chegaram a um certo lugar, a eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande pranto e imensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Esses 7 dias de pranto que José gastou pelo seu pai, além do luto que já tinha havido no Egito, ele acabou sendo incorporado à cultura judaica. E os judeus, até hoje, eles observam o luto estrito por 7 dias. Eles têm 3 níveis de luto. Os judeus praticantes têm 3 tipos de luto. O luto de 7 dias, o luto de 30 dias e o luto de 1 ano. No luto de 7 dias, que foi esse daqui, que foi incorporado ao judaísmo, eles chamam de Shivá. No Shivá, a pessoa, quando está de luto, ela cobre os espelhos de casa, cobre todas as superfícies que possam ter reflexo, sentam em banquinhos baixos ou em almofadas, evitam sentar em lugares altos. Tem uma série de demonstrações de luto que começou aqui por causa disso que José fez. E aí eles subiram e chegaram até um certo ponto, versículo 11. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande é o pranto, grande é esse pranto dos egípcios. Por isso chamou aquele lugar Abel Misraim, que significa pranto dos egípcios. Muito bem, e aí sepultaram a Jacó, como ele tinha pedido, lá na caverna de Macpela, que Abraão havia comprado. Depois disso, voltou todo mundo para o Egito. E aí voltaram para o Egito, se instalaram, e quando estava todo mundo lá, aconteceu uma coisa que José não esperava. Os irmãos dele chegaram até ele para dizer para que José os perdoasse. E vieram com uma história muito complicada. Eles estavam pensando assim: será que José, agora que nosso pai morreu, ele não vai querer se vingar da gente por todo o mal que nós fizemos? Aí eles argumentavam entre si e mandaram um recado para José no versículo 16, dizendo assim: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Será que Jacó disse isso mesmo? Se Jacó disse isso mesmo, por que Jacó não falou diretamente com José? A gente não tem como garantir que ele não falou. Nós temos que garantir que os irmãos disseram que ele falou, que está escrito. Mas os irmãos, às vezes, pisavam um pouco na bola. O que é que está acontecendo aqui? Os irmãos estão atrás de mais um sinal de reconciliação, de perdão, porque a consciência deles estava doída, muito ferida, muito dolorida, por causa da culpa. O Charles Swindoll, que é um escritor evangélico muito conhecido da atualidade, ele diz o seguinte: a culpa é o espicaçador da consciência, que ressurge trazendo medo e ansiedade. Espicaçador, eu não sabia o que era quando li isso. Eu tive que ir no dicionário procurar saber que palavra era essa. É alguma coisa pontiaguda que serve para ferir uma substância, como, por exemplo, fura-gelo, o bico de um pássaro que está furando o caule da árvore, do pica-pau, qualquer coisa assim pontiaguda que serve para espetar,
está espicaçando. O que Charles Swindoll está dizendo é que a culpa, o sentimento da culpa fica espicaçando a consciência culpada. A pessoa fica com aquilo dolorido. Ela fica com medo. E a culpa desenvolve medo. Medo de que aquilo ressurja com força, medo da vingança, medo de uma opção de coisa. E eles estavam com isso. É interessante a gente notar que tem muitos cristãos que também ficam com culpa parecida com essa. Os irmãos de José já tinham sido perdoados, já tinha havido reconciliação, mas eles ainda estavam atormentados pela culpa daquilo que já havia sido perdoado. Muitos crentes, mesmo tendo sido perdoados, às vezes ficam com lembrança do passado e se sentem culpados daquilo, e se sentem com medo das consequências daquilo que fizeram no passado, de não terem sido perdoados. Isso é ignorar a graça de Deus. Nós temos que acreditar no que o Senhor Jesus fez, no valor do sacrifício de Cristo. Todos nós erramos, todos nós somos inúteis diante de Deus, todos somos condenáveis, mas fomos perdoados. Deus nos perdoou em Cristo. E nós temos que nos apropriar desse perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado e o deixa, o abandona, alcançará misericórdia. E nós temos que crer nisso, porque é isso que Deus disse. Temos que acreditar naquilo que o Senhor falou. E aí os irmãos mandaram isso para José. Aí quando falaram isso para José, José chorou enquanto lhe falavam. Está no versículo 17. No versículo 18 diz assim: depois vieram seus irmãos, prostrando-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, com que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim consolou e lhes falou ao coração. Isso aqui é muito lindo, é muito tremendo. José se emocionou novamente diante da fragilidade emocional de seus irmãos, da incredulidade dele, e chorou. E garantiu que eles estavam perdoados, não é? E aí José usa como argumento uma coisa tremenda aqui. Ele diz assim no versículo 20: intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O que é que está acontecendo aqui? José está reconhecendo novamente a providência divina. Que o mal que tinha sido intentado fazer contra ele, Deus havia aproveitado aquilo ali e promoveu o bem. Deus deixou que José sofresse para poder promover o bem do povo e salvar muitas vidas. Estava tudo sob o controle de Deus. A experiência de José demonstra que Deus pode pegar o mau intento das pessoas, se aproveitar daquilo ali para promover o bem. Deus não provoca o mal, mas ele, às vezes, se aproveita do mal que está sendo praticado para poder promover o bem. Deus não precisa do mal para promover o bem. Ele não precisa. Ele tem os seus meios. Mas as pessoas vão fazer o mal, porque elas têm livre-arbítrio. Só que Deus, às vezes, aproveita disso para promover o bem. E o exemplo maior disso está na vida de Jesus Cristo, não é nem na vida de José. Lá no livro de Atos, tanto no capítulo 2 como no capítulo 3, Pedro diz para os judeus que vocês mataram o justo, vocês são culpados e mataram aquele que é o autor da vida. Porém, Deus se aproveitou disso e trouxe a salvação. Deus não precisava que os judeus fizessem aquela maldade, mas eles iriam fazer porque já matavam profetas há muito tempo. E Jesus foi só mais um a ser morto. E Deus, então, na sua provisão divina, na sua sabedoria, se aproveitou do mal para promover o bem. Qual era o segredo de José? Ou quais eram os segredos de José para ele ter esse tipo de atitude? O que é que estava embutido dentro de José? O que é que ele desenvolveu na sua vida? Duas coisas.
ou eram dois segredos. Primeiro, confiança completa no controle de Deus. Esse era o primeiro segredo. Confiança completa no controle de Deus. Não está acontecendo comigo nada que tenha fugido ao controle do Senhor. Deus sabe por que é que eu estou sofrendo e na hora que Ele quiser, Ele impede. E se Ele está me permitindo sofrer, é porque Ele tem um plano acerca disso. Isso chama-se confiança no controle de Deus. Esse era o primeiro segredo de José. O segundo segredo de José está na percepção espiritual das coisas, na leitura espiritual que faz dos acontecimentos. Ele não lia os acontecimentos apenas da maneira como os acontecimentos se mostravam diante dos seus olhos ou na percepção humana. Ele tentava discernir o que existia de segredo espiritual atrás disso. O que é que o Senhor está fazendo por trás dessas coisas todas? José não tinha o conhecimento que nós temos, não tinha a palavra de Deus como nós temos, não tinha um monte de testemunhos que nós temos, mas ele foi desenvolvendo isso daí. Então ele desenvolveu a percepção espiritual. Isso é algo que nós podemos e temos que desenvolver também. Em cada lance da vida, em cada momento que nós estejamos passando, desenvolver aquilo que eu estou chamando aqui de percepção espiritual. O que é que isso aqui vai conduzir aqui? É um conflito no trabalho? É um problema de um acidente que aconteceu? É uma discórdia que aconteceu em família? O que é que Deus quer com isso? O que é que o Senhor vai promover? É se ficar se perguntando, nessas circunstâncias todas, o que é que pode ser o plano de Deus. Nem sempre a gente vai saber. Aí nós ficamos só com a confiança em Deus. Mas às vezes nós temos a percepção. Havia um pregador, um pastor, ensinador, nos anos 70, que esteve no Brasil, chamado David Plessis. Ele dizia o seguinte: procure saber o que é que Deus está fazendo e coopere com Ele. Abra os olhos, procure saber o que é que Deus está fazendo e coopere com Ele. Isso é buscar percepção espiritual das coisas. E aí José deu aquela resposta, não é? Que nós vemos aí nos versículos 19, 20 e 21. E a resposta de José, ela tem algumas coisas aqui. Ele diz: estou no lugar de Deus, intentaste mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, não temais, eu vos sustentarei. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele escrevendo sobre isso daqui, ele diz que aqui há várias lições, e ele destaca 5, mas eu quero destacar só 3, porque as outras 2 eu já falei. A primeira, ele diz o seguinte, no versículo 19, diz assim: acaso estou eu no lugar de Deus? E a primeira lição que é destacada aqui é: a vingança é do Senhor. Quem tenta se vingar, quem busca a vingança pelos seus próprios meios, está tentando usurpar o lugar de Deus. Não tente usurpar o lugar de Deus. Se você foi vítima da injustiça, ore pelos seus perseguidores e deixe a justiça nas mãos de Deus. Não tente ocupar o lugar de Deus. A segunda lição que ele ensina está no capítulo 50, verso 21, na primeira parte do versículo 21, diz assim: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E a lição que ele ensina aqui é o seguinte, que o amor gerado pela graça divina excede a todas as expectativas. O amor gerado pela graça divina excede a todas as expectativas. Qual era a expectativa dos irmãos? Era: tomara que ele nos perdoe. Agora, quando eles chegam lá, falam com José, o que é que José diz? Não temam. Vocês não apenas já estão perdoados, mas eu vou sustentar vocês e os vossos filhos. É o excesso transbordante do amor que surge pela graça. E a terceira lição está no final do versículo 21, que ele diz assim, que assim os consolou e lhes falou ao coração. E a lição aqui é que o amor perdoador traz verdadeiro consolo. O amor perdoador traz verdadeiro consolo. É interessante a gente ver
tradução da NTLH, lá diz assim: assim José acalmou os seus irmãos com palavras carinhosas que tocaram o coração dele. É uma versão que deixa muito mais claro para nós o carinho com que José se dirigiu aos seus irmãos. José os acalmou com palavras carinhosas que tocou o coração deles. Chegando no versículo 22, nós vemos que José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. No Antigo Egito, era considerado que a extensão ideal de uma vida, de uma existência, seria 110 anos. Ou seja, para os egípcios, isso era sinal do favor divino. E José, então, viveu 110 anos. Então, aos olhos dos egípcios, ele era um homem extremamente beneficiado por Deus. E aí é interessante a gente notar alguma coisa, não é? Que nesse tempo, José viveu agora até a sua morte, mais 56 anos depois da morte de seu pai. Estava aí. E nesse tempo, José viu a sua família crescer, florescer, se tornou avô. Aí depois ele adotou os seus netos como filhos dele, assim como Jacó tinha adotado os filhos de José. Veja aí o que está no versículo 23. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Ou seja, ele pegou os seus... Aqui é bisnetos, né? Porque o Maquir era neto. Ele pegou os seus bisnetos e os adotou como filho, naquele cerimonial de colocar sobre o joelho, não é? Assim como Jacó tinha feito com Efraim e Manassés. E aí, ele vai e diz assim o restante do texto, versículo 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. E fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e embalsamaram-no e puseram no caixão no Egito. Muito bem, vamos pensar aqui um pouquinho, refletir sobre o versículo 24. Diz assim: disse José a seus irmãos. Ele com 110 anos, estando para morrer, será que todos os irmãos dele estavam vivos? É possível e até provável que a expressão os seus irmãos aqui se refiram aos seus parentes, porque os parentes no linguajar do Antigo Testamento são chamados os irmãos da pessoa, não é? E talvez envolvesse um ou outro irmão que ainda estivesse vivo. E aí ele diz assim: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra. Ou seja, José diz o seguinte: para que vocês possam sair daqui, será necessário uma intervenção divina. Ele não disse apenas, quando vocês forem embora, ele disse assim: certamente Deus vos visitará. Seria necessário que Deus interviesse para que eles pudessem sair. José teve esse discernimento espiritual mais uma vez. Como que isso aconteceu? Ora, desde que a família de Jacó chegou ao Egito, até esse momento da morte de José, se passaram 71 anos. Nesses 71 anos, o povo de Israel enriqueceu e se multiplicou grandemente. E José deve ter percebido que o ânimo dos egípcios, depois de passado tanto tempo que ele tinha estado à frente da administração, deve ter começado a mudar. E que não seria fácil eles saírem levando consigo tudo quanto era deles. Seria preciso uma intervenção divina. Aqui, mais uma vez, um discernimento espiritual. E é interessante a gente perceber uma coisa: não houve uma revelação divina sobre isso. José nunca recebeu uma revelação divina direta. Deus apareceu a Abraão, se manifestou direto para Abraão. Deus se manifestou diretamente para Isaque. Deus se manifestou diretamente para Jacó. Mesmo José tendo sido capaz de interpretar sonhos, tendo recebido de Deus essa habilidade, tendo recebido sabedoria divina,
capacidade administrativa, ele nunca teve uma revelação divina direta. Porém, ele tinha percepção espiritual das coisas. Ele olhava o que estava acontecendo e procurava ter um discernimento espiritual. E ele percebeu que para Israel sair do Egito seria preciso uma intervenção divina direta. E Deus iria fazer isso. E aí ele faz aquele pedido, não é? Para que eles levem os seus ossos. E ele diz assim: a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José está no Egito aí há mais de 90 anos. Há mais de 90 anos que ele está no Egito. Por volta de 93 anos ele está no Egito. Ainda assim, ele não se deixou assimilar pela cultura egípcia. Ele pensava nos seus antepassados que eram fiéis a Deus, os herdeiros da aliança, aqueles com quem Deus havia feito um pacto. José não se deixou contaminar pela ideia de ser egípcio pelo lado de fora. Pelo lado de dentro, ele era do povo escolhido de Deus, descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Isso para nós tem uma lição importantíssima, meus irmãos. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. No nosso linguajar, nos nossos propósitos, na manifestação dos nossos desejos, nós temos que falar como herdeiros da promessa e não como um cidadão qualquer deste mundo. A cada momento, em tudo, nós temos que lembrar que nós somos herdeiros da promessa de Deus em Cristo Jesus. Não somos uma pessoa qualquer. Não somos brasileiros quaisquer ou americanos, ou seja lá qual for a nacionalidade. Somos do povo da promessa, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí ele faz, então, que seus irmãos façam um juramento para levar os seus ossos dali. E os irmãos passam, choram a morte de José, e passa-se o tempo, José morre e é colocado num caixão no Egito. E aqui termina o livro de Gênesis. Os irmãos prometem que vão sepultar José, e de fato, quando chega lá no Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito, Moisés leva os ossos de José. Está escrito lá em Êxodo 13:19. Levou também Moisés consigo os ossos de José, pois esse havia feito com que os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. E levaram os ossos de José. E levaram, peregrinaram com aqueles ossos durante 40 anos pelo deserto, carregando aqueles ossos. Atravessaram o Jordão, entraram na terra prometida e batalharam lá. Anos e anos e anos. Até que quando chegou lá no capítulo 24 de Josué, já no final do livro de Josué, quando a terra prometida já havia sido boa parte conquistada, a Bíblia diz que então José foi sepultado lá próximo de Siquém, na terra que Jacó tinha dado a José. Lembram que Jacó tinha dito? A ti e a teus filhos eu darei a terra de Siquém que eu conquistei com o meu arco. E foi lá que José foi sepultado para cumprir a promessa de Deus. A preocupação de José em não permanecer no Egito, é tão importante a gente considerar que no livro de Hebreus ela volta à tona. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13 a 16, diz assim: que esses patriarcas morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E aí encerra aqui o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele termina com uma nota interessante. É uma nota de pesar, é um caixão do Egito, termina com uma questão de morte, mas ao mesmo tempo
existe a esperança. Deus vos visitará e vos levará, fará voltar à terra que ele jurou. Ou seja, é um momento de luto, de reconhecimento da mortandade, daquela condição humana que todos têm que passar, mas também fala da esperança do cumprimento das promessas de Deus. Essas promessas, elas estão no âmago da aliança que Deus fez com Abraão. E ela vai ser cumprida. No livro de Êxodo, nós vamos começar a ver o cumprimento disso. E mais adiante, ela vai continuar sendo cumprida no estabelecimento da grande nação de Israel, até que se completa o seu cumprimento em Cristo Jesus, pelo qual nós somos salvos. Aqui, no livro de Gênesis, no final de Gênesis, há um momento de tensão. Como assim que acaba isso? Morreu, está no caixão. Mas a gente tem que lembrar que o Antigo Testamento, ele termina olhando para frente, para aquilo que virá. Mas o Novo Testamento já nos revela o cumprimento daquilo que Deus prometeu em Cristo Jesus. Amém? E eu quero então aproveitar esse restinho de tempo para nós fazermos uma reflexão sobre o que é que a gente aprende de doutrinas bíblicas fundamentais no livro de Gênesis. As grandes doutrinas bíblicas. Como eu falei aqui no início, todas elas estão fundamentadas no livro de Gênesis. Todas as grandes doutrinas das Escrituras. E eu selecionei 13 para nós vermos aqui. Então vejamos, a primeira doutrina diz respeito à doutrina de Deus. A doutrina de Deus é chamada de teontologia. É a doutrina que estuda a pessoa de Deus. O que é que ela nos ensina? O que é que nós aprendemos em Gênesis? Em Gênesis nós aprendemos que Deus é um Deus pessoal, soberano, criador, transcendente e imanente. É muita coisa, né? Para a gente falar de uma vez só. Mas vamos então por partes. Um Deus pessoal. O que quer dizer isso? Deus não é uma força. Eu creio muito numa força divina. Não, Deus não é uma força, ele é uma pessoa. É uma pessoa que tem vontade própria, tem emoções e tem capacidade de executar aquilo que deseja, de se comunicar. Isso é que define uma pessoa. E Deus é um ser pessoal. Depois, nós aprendemos em Gênesis que ele é um Deus soberano. Ele fala e as coisas acontecem. Ele, completamente, é o Deus criador, é transcendente, ou seja, ele está além da criação. Deus não se confunde com a criação. Deus não é a água da cachoeira que jorra, não. Ele é o criador da água e da cachoeira. Ele está além disso tudo. Ele não é a flor, não. Ele é o criador da flor. Ele está além da criação. Ele é transcendente. Mas ele é também imanente, ou seja, ele também pode estar presente no meio da criação. Ele está não somente distante, mas também está com aquele que é cansado e oprimido, com aquele que é contrito de coração, como diz lá no livro de Isaías. Ele está longe e está perto. Esse é o Deus que nós conhecemos da Bíblia. E é também um juiz justo. Um Deus que não tolera a maldade. E aqui Deus é completamente diferente de todos os falsos deuses. Existem muitos falsos deuses no mundo. E a eles são atribuídos uma porção de coisas que não são verdadeiras. Como, por exemplo, poder. Se atribui grandes poderes aos falsos deuses. Eles não têm, de fato. Mas nunca se atribui a eles justiça. Se atribui poder, mas não justiça. O único Deus justo é o Deus que a Bíblia revela. E é interessante que Deus cobra a justiça de nós e cobrou lá no livro de Gênesis também. Essa é a primeira doutrina que é revelada, não é? Um Deus justo e criador. Segunda doutrina, a doutrina da criação. Nós vemos que na doutrina da criação, que a criação inteira foi formada por Deus pela palavra de Deus. Pela sua palavra, tudo veio a existir. A criação veio a existir a partir do nada. Há um debate científico tremendo sobre essa questão de como é que as coisas apareceram. Como é que as coisas apareceram? Por que é que existe alguma coisa ao invés de nada? Isso não faz sentido do ponto de vista científico.
do ponto de vista científico, era para existir o nada. Mas existe, as coisas existem. Deus criou tudo a partir do nada. Pela sua palavra, Deus criou. E mais, a criação foi criada de uma forma ordenada. Tudo numa sequência. Como nós lemos lá em Gênesis capítulo 1. Tudo numa sequência. Depois, ela foi criada com uma intencionalidade, com cada coisa correspondendo a um propósito. As coisas não foram criadas aleatoriamente, não é um amontoado de átomos desordenados. Eles estão coligados para formar determinados propósitos, e tudo tem uma finalidade. E, finalmente, no que diz respeito à doutrina da criação, a criação é boa, a matéria é boa. A Bíblia diz que tudo quanto Deus criou é bom, e que quando ele acabou de criar tudo, que ele fez uma avaliação final, ele disse assim, e é tudo muito bom. A ideia de que a matéria é má, ela veio de religiões orientais, que depois acabaram contaminando o pensamento grego, e por causa de ter contaminado o pensamento grego, contaminou o pensamento de alguns cristãos, que acham que a carne do nosso corpo é ruim, que a matéria é má. Não, a matéria é boa. Tudo quanto Deus criou é bom. Ah, mas está tudo contaminado pelo pecado. Não, nós estamos contaminados pelo pecado, e nós fazemos a criação sofrer. O nosso pecado é que faz a criação sofrer. Mas tudo que Deus criou é bom. Terceira doutrina, a doutrina do homem, ou a antropologia, um termo mais técnico, antropologia teológica, não é? O ensinamento central dessa doutrina diz o seguinte, que o homem foi criado à imagem de Deus com dignidade, responsabilidade moral e capacidade relacional. O que quer dizer isso? Criado à imagem de Deus. Deus dotou as criaturas vivas de vida. As árvores e os animais. Aos animais, ele dotou com capacidade de se locomoverem, de manifestarem algum tipo de sentimento. Porém, eles não têm capacidade de se relacionar entre si num nível consciente e não de se relacionar com Deus. Só o ser humano tem essa capacidade de se relacionar uns com os outros num nível consciente e se relacionar com o seu Criador. Essa capacidade que Deus dotou o ser humano nos torna completamente diferente de toda a criação. Isso é a imagem de Deus em nós. Isso nos habilita a executarmos o plano de Deus e sermos o representante de Deus na criação. A imagem de Deus no jardim do Éden era Adão. Ele era o representante de Deus ali, para guardar o jardim. É nossa responsabilidade cuidar da criação, não é estragar o planeta. Daí tem a questão da necessidade de termos uma consciência ecológica. Além disso, o ser humano tem discernimento moral, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ele tem uma dignidade, e finalmente uma dignidade toda especial. Todos os seres humanos são criados à imagem de Deus. Independente do sexo, da religião, da raça, da cor, seja lá o que for. Independente da condição social ou da condição policial, vamos chamar assim. O pior delinquente foi criado à imagem de Deus e tem uma dignidade que tem que ser respeitada. Se transgredir, tem que pagar diante da justiça, mas ele não pode ser vilipendiado. Tem que ser respeitado. Essa é a doutrina do homem, a antropologia. A próxima doutrina que eu quero abordar é a doutrina do pecado, a amatologia. O ensino central diz que o pecado entrou na história humana por livre escolha do ser humano e trouxe uma ruptura universal com o Criador. Adão pecou porque quis pecar. Adão não foi enganado. Ele preferiu duvidar de Deus e experimentar desobedecer. E isso rompeu as relações de Adão com Deus. E aí, por causa do distanciamento de Deus, começou a haver uma série de tragédias na vida humana, que nós chamamos de queda. A queda, quando se fala
em termos em igreja, assim, sobre a queda. A queda é a queda no pecado. E aí houve separação de Deus, maldição, medo, uma desavença, um monte de tristezas, de coisas ruins aconteceram por causa da entrada do pecado no mundo. E o livro de Gênesis mostra não apenas que o pecado entrou no mundo, mas ele foi contaminando as pessoas e piorando cada vez mais. Até chegar a um ponto que ficou insuportável para Deus na época do dilúvio. E Deus, então, executou o juízo e trouxe punição sobre a terra. E ali o Deus justo executou o juízo. Ele julgou. E o pecado continuou contaminando todo mundo, trazendo morte, assassinatos, desavenças de tudo quanto é maneira. Uma coisa tão horrível que mesmo os grandes patriarcas, homens escolhidos por Deus, manifestavam uma natureza pecaminosa de uma maneira extremamente vergonhosa, como nós vimos no livro de Gênesis, com mentiras de Abraão, Abraão preferindo sacrificar Sara, arriscar a honra de Sara para preservar o seu próprio bem-estar, uma coisa vergonhosa demais. E vai numa porção de coisas assim, porque é isso tudo, é o pecado que entrou no mundo. Porém, o pecado ele não entra na pessoa independente da vontade da pessoa. Ele não é praticado independente da vontade da pessoa. O livro de Gênesis mostra claramente que existe a natureza pecaminosa, mas a decisão de pecar é da pessoa. Existe a inclinação para o pecado, mas ninguém é forçado a pecar. Deus foi muito claro com Caim. Eis que o pecado está aí deitado diante da porta, como se fosse um animal esperando para atacar você. Cabe a você dominá-lo. O pecado tenta nos dominar. Ele existe, é uma força maligna por causa do distanciamento de Deus. Não é maligna no sentido de ser satânica, é maligna no sentido de estar apartada do bem, de ser oposta ao bem. O pecado contamina todos nós. Porém, o ser humano peca se quiser. Muito bem. Próxima doutrina é a doutrina da redenção, que aqui nós podemos falar, em sua forma inicial, a doutrina da soteriologia, não é? O que é o ensinamento central disso? É que Deus busca o homem para o salvar. Deus busca o homem para o salvar. O homem está afundado no pecado, mas Deus busca o homem para o salvar. Quando começou isso? No Éden. Logo após o pecado do homem, foi anunciado aquilo que é chamado de o proto-evangelho. Lá em Gênesis 3,15 tem assim um antepassado mais distante do anúncio do evangelho, que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Ali foi se cumprir na pessoa de Jesus Cristo, aquele que é a semente da mulher. E aí, ao longo do livro de Gênesis, nós vemos em vários momentos a redenção divina, como, por exemplo, o resgate de Noé e sua família na época do dilúvio. Veio o juízo de Deus sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, mas Noé e sua família foram salvos no meio provido por Deus. E é interessante a gente notar isso, que a salvação veio para Noé, não foi por causa dos méritos de Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. A salvação veio pela graça. Foi iniciativa divina e foi pela graça. Não é a pessoa que procura ser salva. É Deus que o procura, que desenvolve nessa pessoa o desejo de alcançar a salvação. A sexta doutrina, a doutrina das alianças ou dos pactos, que nós vemos em Gênesis, que nasce no livro de Gênesis. Nessa doutrina aqui, nós notamos como é que o Deus se relaciona com o homem por meio de alianças. Aliança é uma palavra muito forte na Bíblia. Aliança é como se fosse assim, um contrato que não é quebrado, a não ser sob pena muito severa. Não é uma coisa que se quebra. É um acordo entre Deus e o homem, um contrato, um pacto irredutível. Aquilo ali está firmado. E Deus é o Deus que faz alianças. E ele faz aliança com os homens.
Duas alianças aparecem no livro de Gênesis. A primeira com Noé. Deus faz uma aliança com Noé. Logo depois do dilúvio, diz assim: eu faço aliança agora com os seres humanos de não tornar a destruir a terra por meio de dilúvio. E vou colocar um sinal aqui. E colocou o sinal nas nuvens. Aquilo ali vai ser, a partir de agora, o arco-íris vai ser agora o sinal da minha aliança. Então, quando a gente olha para o arco-íris, a gente não lembra que pode existir um pote de ouro lá no final do arco-íris, com um duende tomando conta. Não. Aquilo ali representa que Deus está dizendo assim: ó, eu estou lembrado da aliança que eu fiz com Noé, há milhares e milhares e milhares de anos atrás. Tem uma inundação aqui, mas vai morrer algumas pessoas, vão morrer algumas pessoas, mas a humanidade vai estar preservada, não vai desaparecer. A segunda aliança que Deus faz é com Abraão. Deus chama Abraão para que ele saia da sua terra. Deus se manifesta a Abraão. Abraão provavelmente era um idólatra, porque Josué 24 diz que os antepassados judeus eram idólatras. Se manifesta a ele e faz a ele algumas promessas. Primeiro, ele teria uma grande descendência. Segundo, ele teria uma terra. E terceiro, ele seria aquele por meio do qual todas as nações da terra iriam ser abençoadas. A promessa do descendente começou a se cumprir em Isaac. Da terra, Abraão não viu completada. Tudo quanto Abraão viu foi um pedaço de terra que ele comprou lá perto do Carvalhal de Manré, ou de Manré, onde tinha uma caverna de Macpela que ele comprou para colocar os restos mortais de Sara. Foi o único pedacinho de terra que Abraão viu. Ele não alcançou as promessas. E a terceira bênção que Deus prometeu foi que, por causa da descendência de Abraão, seriam benditas todas as nações da terra. Isso começou a se cumprir ainda nos dias dos patriarcas em Gênesis, quando um descendente de Abraão, chamado José, foi usado por Deus para a salvação de muitas vidas. E ali já começou a abençoar as nações. Porém, o cumprimento pleno disso é através de Jesus Cristo, por meio de quem o Evangelho chega a todas as nações. A sétima doutrina que nós podemos lembrar, que aparece no livro de Gênesis, é a doutrina da justificação pela fé. Deus, quando fez os pactos, fez as promessas, as pessoas, para receber a bênção, elas não tinham que fazer alguma coisa para, a partir daí, receber a bênção. Não. Elas tinham que crer. Crer implicava em fazer alguma coisa. Mas a promessa não era recebida porque elas tinham feito, é porque tinham crido. É claro que o ato de crer envolve você agir. Não é uma coisa meramente intelectual. É uma coisa que envolve uma conduta. E vai, então, se desdobrando a doutrina da fé na Bíblia. E a gente vê isso aí na relação, por exemplo, de Deus com Abraão. Quando diz assim, lá no capítulo 15, creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Porque Abraão creu, ele foi justificado. E o crente, a Bíblia é muito clara, tanto lá no livro de Romanos quanto em Efésios, que nós somos, pois, justificados por meio da fé. É a fé que nos traz a justificação. Oitava doutrina, a doutrina dos anjos e demônios. Anjos aparecem claramente no livro de Gênesis e demônio aparece de uma forma disfarçada. Lá no iniciozinho logo de Gênesis, no capítulo 3, nós temos um vislumbre de uma coisa que o Novo Testamento mostra que era demoníaca, a serpente. A serpente aparece ali como uma representante de Satanás para tentar Eva e fazer com que Adão pecasse. E ao longo do livro de Gênesis, os anjos aparecem várias vezes. Aparece a Abraão, aparece a Jacó quando ele está lá em Betel. Depois ele tem uma visão de anjos quando estava em Manaim. Além disso daí, ele tem um outro momento em que ele já está em Siquém, e aí José vai procurar os irmãos, e aí se perde no caminho, e aparece um cidadão do nada lá, que sabe tudo acerca da vida dos irmãos e ainda orienta José. São coisas misteriosas que vão aparecendo no livro de Gênesis,
E no final do livro de Gênesis, Jacó dá a chave. Diz assim, o anjo do Senhor que fez isso, o anjo do Senhor que me guardou, vai guardar também. O mundo espiritual aparece no livro de Gênesis. O mundo físico é real, porém o mundo espiritual também é real. Ele está por trás de todas essas coisas que estão acontecendo. E isso começa a aparecer no livro de Gênesis. A nona doutrina que nós vemos no livro de Gênesis é a doutrina da providência divina. É a capacidade de Deus fazer com que tudo que esteja acontecendo concorra para aquilo que é o propósito dele. Tudo que está acontecendo, de bom e de ruim, de boas intenções e más intenções, tudo isso aí concorra para que o plano de Deus seja executado. Nós vimos isso aqui no capítulo 50, ainda há pouco, quando falávamos sobre José. Depois nós temos a doutrina da eleição. A doutrina da eleição divina. Eleição não no sentido da predestinação para a salvação, mas no sentido da palavra ao pé da letra, escolha. A palavra eleger significa escolher. Tá? Tanto em português quanto nas línguas originais da Bíblia. Você vota num candidato e ele é eleito porque foi o escolhido. Quem é que você vai eleger? É quem você vai escolher. Isso que é o sentido da palavra eleger. E como é que isso se manifesta no livro de Gênesis? Quando Deus escolhe aqueles a quem ele irá usar para executar os seus planos. Quem ele irá usar para executar os seus planos. Isso não é eleger para a salvação ou escolher para a salvação, é para executar os planos de Deus. Deus tinha concebido o plano da salvação escolhendo uma nação. E Deus disse assim, quem eu vou escolher para essa tarefa de ser o patriarca dessa nação? E escolheu um idólatra, Abraão. E se revelou a Abraão. Ah, mas ele era um homem que... Não foi pelas qualidades de Abraão. Foi independente das qualidades de Abraão. E aí, quando nasceu agora aquele que deveria ser o herdeiro de Abraão, que era Ismael, Deus decidiu não escolher Ismael, escolheu Isaac para executar o plano. Quando os filhos de Isaac nasceram, Esaú e Jacó, o natural seria continuar o plano de Deus por meio de Esaú. Mas Deus escolheu Jacó. Depois que os filhos de Jacó nasceram, o natural é que a descendência, para que desse origem à vinda do Messias, viesse por Rúben. Mas Deus escolheu Judá, que era o quarto. Então nós vemos que Deus vai escolher quem ele quer para realizar os seus planos. Porém, a Bíblia deixa claro também que a escolha divina não implica na anulação da vontade humana. Existem pessoas que são escolhidas, mas se negam a cumprir a vontade de Deus. Ela tem livre-arbítrio. A escolha é dela. E aí, a oportunidade passa para outro. Que aconteceu isso foi Caim. Caim era a pessoa que seria o natural. Em lugar nenhum a Bíblia fala da rejeição de Caim. A rejeição de Caim aconteceu depois que ele deu lugar ao pecado. Quando ele ofereceu a sua oferta ao Senhor, junto com Abel, e a dele foi rejeitada, ele ficou chateado, ficou muito chateado. E aí Deus foi e deu um alerta para ele. Olha, Caim, presta atenção, por que você está desse jeito? Se reconcilia, homem, se arrepende. Eu tenho planos para com você. Não deixe o pecado dominar você. Mas Caim deixou. E aí ele foi rejeitado. A eleição divina não implica na anulação da vontade humana. O ser humano continua tendo livre-arbítrio. A 11ª doutrina que eu quero trazer é da tipologia cristocêntrica. Existem tipos de Cristo na Bíblia, no Antigo Testamento, em vários lugares. Ou seja, são pessoas e circunstâncias que mostram aspectos da personalidade do Salvador Jesus. E
isso é muito claro, né? Por exemplo, Adão era um tipo de Cristo, ele é chamado o primeiro Adão, e Jesus Cristo é o segundo Adão, sendo que o primeiro Adão pecou e o segundo Adão decidiu não pecar. Melquisedeque é também considerado um tipo de Cristo, como alguém que aparece para abençoar Abraão, alguém maior do que Abraão, que não tem genealogia, não tem princípio nem fim, aparece meio que do nada lá, mas era sacerdote do Deus Altíssimo, assim como Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que existe desde a eternidade. Como também Isaac, que foi substituído por um cordeiro. Aquele cordeiro que foi morto no lugar de Isaac é um tipo de Cristo que é sacrificado no nosso lugar. Da mesma maneira como aconteceu com José, que foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido por moedas de prata e considerado como que morto e depois foi colocado no lugar exaltado. Jesus Cristo foi rejeitado pelos seus irmãos judeus, foi vendido por moedas de prata, foi morto, sepultado, depois ressuscitou e está no lugar exaltado. Então existem comparações assim que aparecem na doutrina da tipologia bíblica acerca de Jesus Cristo. 12ª doutrina, doutrina número 12, doutrina da missão. O que é o ensino disso daqui? Aqui a doutrina é muito simples. É que desde o princípio do chamado de Abraão, Deus manifestou que o seu propósito era abençoar todas as nações da terra. Abençoar todo mundo, através da bênção que viria manifestada a partir de Abraão. Isso se prolonga no livro de Gênesis e alcança seu cumprimento primeiro na bênção que José representa para as demais nações. É por isso que nós temos que ser bênção para as nações, cumprindo o que Jesus Cristo falou, ide por todo mundo, ensinando todas as coisas que nos tem ensinado, pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações. E, finalmente, a doutrina das últimas coisas, a doutrina da escatologia, 13ª doutrina, que nós podemos ver vislumbres dela aqui em Gênesis. Apenas vislumbres. A doutrina acerca de Deus, a teontologia, tem muitas coisas, muito clara em vários aspectos. A escatologia não tem tanta coisa assim. Mas tem algumas coisas, como, por exemplo, a expectativa da comunhão no além-túmulo com aqueles que são herdeiros conosco da nossa fé. A expectativa da comunhão além-túmulo com aqueles que são herdeiros conosco da mesma fé. Quem tinha isso no Antigo Testamento, lá em Gênesis? Quando os patriarcas morriam, logo quando eles morriam, diz assim, e foi reunido ao seu povo. Isso não diz respeito à sepultura, porque eles não foram sepultados logo. E alguns levaram séculos para serem sepultados em outro lugar. Mas já foram imediatamente reunidos ao seu povo. É a comunhão com os que são herdeiros da promessa depois da morte. E Gênesis, então, ele apresenta os fundamentos disso tudo. E é interessante quando a gente vê o paralelismo que aparece na Bíblia dessas coisas que são anunciadas no livro de Gênesis, que aparecem, estão originadas no livro de Gênesis, e tem a sua consumação lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse. Por exemplo, quando a gente vê a questão da árvore da vida, você olha, a árvore da vida está lá no livro de Gênesis, mas ela foi bloqueada para o acesso humano. O ser humano não tem mais acesso à árvore da vida. Mas quando você chega em árvore da vida, tem lá no capítulo 22, que ela estará para dar fruto para se vir para todas as nações. Ela aparece de novo lá em Apocalipse. A questão da maldição. A terra foi tornada maldita, passou a ter espinhos, cardos, abrolhos, tristeza, dor. Mas quando você chega lá no livro de Apocalipse, diz assim, e agora não haverá mais maldição. Nela não há maldição. Quando você olha para Gênesis, você vê que havia trevas sobre o face do abismo no início. E mesmo depois, quando Deus criou todas as coisas, havia noite, dia e noite, dia e noite. Mas quando você chega lá em Apocalipse, diz assim, e agora não haverá mais noite, porque o seu sol é o Cordeiro, e ele brilha para sempre. Quando você olha lá em Gênesis, você vê
o primeiro casamento, Adão e Eva. Depois você vê um casamento lindo, celebrado de Isaac e Rebeca. Mas quando você chega lá em Apocalipse, tem um casamento que é para a eternidade. Quando fala, quando o Cordeiro encontrará a sua noiva, a igreja, que somos nós. E nós aguardamos esse momento bem-aventurado. E o nosso coração clama dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.